Olá, meus queridos, estamos aqui com o nosso Ministério OPA, né? Estamos aqui para podermos dar sequência ao nosso trabalho que nós estamos fazendo aqui todas as semanas sobre o livro de Jó, né? O tema é esse aqui, deixa eu mostrar para vocês mais uma vez, tá? Integridade apesar de tudo, ok? Se você quiser adquirir o livro, já falei para você, mas tem que fazer pesquisa aí de onde encontrar ele, porque eu não encontrei não. Como falei, encontrei um meio remoto aí, num lugar onde estava R$100 e pouco esse livro. É sinal que esse livro aqui é um livro importante, né? E eu tenho visto isso, nós temos visto isso, pelo menos nas primeiras lições. Hoje vamos para a lição número 9, né? O tema de hoje é o meu pedido. O texto que nós vamos nos conversar sobre esse tema está em capítulo 6, no versículo 1 a 30. Lógico, um livro de Jó, né? Um livro magnífico, um livro, né, que nos impressiona a cada lição, né, e nos ensina muitas coisas boas. Eu queria que você, que ainda não assistiu todos as demais lições, entra lá no nossa playlist e você vai verificar, você vai ver, e você é o meu convidado para poder, né, compartilhar conosco aqui, irmos até a 48ª vídeo que vamos fazer sobre esse livro. Vamos lá? Vamos para a nossa introdução. A sessão que estamos tratando aqui é a primeira parte de um discurso maior que se estende até o capítulo 7. O narrador apresentou o discurso de Jó como sendo uma resposta àquilo que foi dito anteriormente por Elifaz, e nossa tarefa agora consiste em entender o modo como esse discurso responde àquilo que foi dito anteriormente. Então nós vamos agora, nesses capítulos 6 e capítulo 7 de Jó, nós vamos aqui ter a fala de Jó, né? Na fala de Jó. E é muito importante que a gente entenda cada fala de Jó, porque muitas pessoas dizem que Jó blasfemou contra Deus, que Jó não foi paciente, né? E é provado até o momento, né, que ele não mostra nenhuma impaciência, né? Ele apenas descreve aquilo que aparentemente para ele é uma coisa real, uma coisa que é lógica, mesmo porque ele não estava entendendo tudo aquele dilema que estava acontecendo com ele. E às vezes a gente parece que a gente fica meio avoado, né? Porque tanta coisa acontecendo e a gente não entende por que isso tudo. É por isso que o livro de Jó é importante para você aprender. Eu tenho, né, estamos aqui juntos, né? Eu já li o livro, mas estamos aqui relendo o livro, estamos junto com vocês, aprendendo mais ainda deste livro. Vamos lá, vamos para os nossos comentários agora. Desculpe que eu peguei um resfriadinho brabo aí, né, gente? Aqui em Itaguaí, meio de chuvas, tempo vira, tempo não vira, então até assim. Não se incomode com isso não, tá? Vamos nos ater aqui aos comentários. Vamos lá, a primeira parte daqui da nossa conversa hoje está no versículo 1 até a 7, que aqui fala sobre as queixas de Jó. Vamos lá. Jó inicia seu discurso reclamando a respeito de sua queixa. Que queixa é essa? Se considerarmos o que já foi dito até aqui, a queixa parece indicar o primeiro discurso de Jó, quando reclamou de sua morte. A expressão queixa não tem sido traduzida sempre desta maneira. Há traduções que proferem na corrigida minha miséria, na linguagem de hoje, meus sofrimentos, na NVI, minha angústia, na SESV, minha frustração. Então, a queixa aqui, ela deriva as traduções, na verdade, dão ajuda para isso, para falar do momento que Jó está passando. Jó não estava queixando isso ou aquilo, ele estava descrevendo a sua situação, as circunstâncias que ele estava passando,
é a dor, a miséria de ver ele se ver numa situação crítica. A gente vai entender isso mais para frente. Mesmo quando estamos tratando numa mesma versão, por exemplo, atualizada, o termo é de várias maneiras. Em 6.2, a expressão traduzida minha como queixa, no 17.7, como a mágoa, como mágoa. A palavra certamente aponta para um pronunciamento do capítulo 3, quando Jó pela primeira vez tornou conhecida a sua frustração como que estava acontecendo. Aqui nesse capítulo respondemos o que foi dito por Elifaz. Jó responde que tudo que foi dito não levou em conta o principal elemento causador dessas palavras, a minha miséria. É como eles estavam ali, como Elifaz, nós falamos aqui nas lições anteriores. Ele faz o seu comentário e, né, que até na última palavra dele, né, ele, como nós deixamos bem claro aqui, enfatizamos muito bem isso, no capítulo 5, verso 27, que ele fala: Benjamim, isto é o que investigamos. É assim, ouça e medita nisso para o seu bem. Ele estava ali, Jó, ele faz, na verdade, já estava sentenciando Jó, né, a uma situação que não era a realidade. Só Jó sabia, né, da situação toda. E às vezes nós temos esse problema, nós mencionamos isso, quero apenas trazer aqui a mesma nota que eu falei na lição anterior, é que a gente tende a querer achar que nós sabemos de tudo, mas nós não estamos dentro da pessoa para poder entender o que ela está passando, por que ela fez isso, por que ela falou isso, por que está vivendo isso, né? Temos que também procurar entender dessa forma. E infelizmente a gente procura sempre usar as expressões que ele faz. Isso é comumente, né? A gente vê aí constantemente pessoas fazendo isso. E minha palavra hoje é essa: vamos parar com isso. Vamos procurar entender, né? Viver. A gente não sabe por que a situação está acontecendo. Então melhor nós ficarmos calados e não querer dar um de investigador da vida dos outros. É o que nós vemos aqui no capítulo 5, versículo 17, palavras de Elifaz, né? E aqui Jó, ele começa a dizer sobre isso, porque sobre as situações que ele estava vivendo, né? A frustração de Jó manifestada aqui tem a ver com a proporção do sofrimento e da sua miséria. Ele não está necessariamente questionando Deus por ter feito o que fez. Os primeiros 2 capítulos já nos deram exemplo dessa primeira reação de Jó ao ocorrido. A sua queixa desse capítulo tenta trazer de volta os pontos principais no desabafo do capítulo 3, mostrando que a severidade do seu sofrimento está fora de proporção. Jó pede então que a sua situação seja pesada numa balança. Porque, gente, vamos considerar aqui uma questão muito séria, uma situação muito séria. Porque se você estivesse no lugar de Jó, né, na situação que está vivendo, a única, na mente de Jó, que deve ser, que de vez em quando também nós passamos por isso, é que para viver da forma que está vivendo, não tinha mais necessidade de viver, né? É desnecessário eu passar por tudo isso e sabendo que eu não vou ter produtividade nenhuma no meu dia a dia, na minha vida cotidiana. Então a Jó viu que a solução era geralmente ir para o além, né? Às vezes tem muitas pessoas acamadas em cama. Tem muitas pessoas vivendo situações difíceis hoje. Talvez você conheça alguém ou talvez seja essa pessoa, né? Então eu queria dizer para você que calma, tenha paciência. O livro de Jó nos ensina isso, a esperar mais um pouquinho, a aguardar o que vai vir para o final, o que vai acontecer para o final. Aconselho você ver um filme magnífico. Eu vi esse filme eu não conhecia ele, por mais que ele é antigo, mas eu sou muito ruim de ver filme, né? E de conhecer, né, ali os roteiros, as coisas do filme. Então, e caiu de paraquedas
na Netflix, e eu vi esse filme que é o Deus do Impossível, o Impossível, a fé é para o impossível. Eu esqueci qual é o nome do filme. Né, a filme do pastor Philip Murdoch, que é sua esposa, aquele acontecimento que aconteceu lá no Rio de Janeiro, que a sua esposa foi baleada na cabeça, e ele manteve ali a sua fé, a sua certeza que ela seria curada. E é essa posição que Deus quer de nós hoje, né? E de nós nos mantermos assim. Por mais que a situação aparente seja demonstrada de uma forma ao contrário, mas precisamos manter a nossa fé, a nossa dinâmica de vida voltada para aquilo que Jesus pode fazer, né? Eu procuro viver assim, né? Já passei por situações diversas na minha vida, que particularmente coisas particulares, então a gente passamos por muitas coisas, e eu até pensei que deveria ser o fim, e até exclamei, e aí a gente exclama isso mesmo naquela situação. E quantas vezes eu parei, chorei e disse: Senhor, era bom que o Senhor me levasse. Para viver assim é melhor que o Senhor me leve, né? E infelizmente a gente passa por isso, porque a gente entende, como o Jó entendeu, que as coisas não tem agora, não tem solução, né? Perdeu tudo, perdeu a sua família e agora está sozinho, acamado, cheio de chagas. O que isso pode produzir na vida dele, né? Na situação que vivemos ou que eu já vivi, né? Eu disse isso: o que eu posso produzir agora? Nada. Então, para poder ficar nessa terra vivendo como eu estou vivendo, então é melhor que o Senhor me leve. É assim que eu pensava, e assim eu entendo Jó. E talvez você também está entendendo Jó também. Só que a gente esquece de um momento, de algo muito importante, é que as promessas de Deus, né? Então, aí de vez em quando vinha a lembrança de algumas promessas, e isso era o que eu respirava, né? Para poder continuar a lutar contra tudo aquilo, né? Lutar contra aquilo tudo. Então, gente, é isso que a gente devemos nos focar na esperança, na fé, nas promessas de Deus, né? Isso a gente vai ver mais tarde, já falando isso no capítulo 19, versículo 25, que eu sei que meu Redentor vive e que há de se revelar no meio de nós. Então ele demonstra nessa palavra que ele tinha uma fé, que ele tinha algo que ele pudesse se assegurar, era a âncora, era o ar que ele respirava. Por isso, a minha palavra para você é essa, né? Vamos continuar mantendo a nossa fé. Por mais que as coisas sejam difíceis, no momento no teor, ali na dor do problema, é claro que muito de nós, ou todos nós, vamos achar que... E somente só quem acham isso, só quem fala isso, só quem vai expressar isso, são justamente as pessoas que querem viver o propósito de Deus, que têm o temor de Deus, né? Então, vou deixar isso bem claro para você isso. Né? Não é qualquer um. Tem muitas pessoas que querem, que vivem a vida para ela tá normal, estão se lixando, né? O que isso pode produzir ou não. Mas a verdade é que a gente precisa, aqueles que vivem o propósito de Deus, aqueles que querem viver o propósito de Deus, que têm o temor de Deus, elas vão simplesmente, né? Talvez pedir que o Senhor leve, do que viver da forma que estão vivendo. Vamos para o segundo ponto. Para o segundo ponto, que no versículo 8 até o 13, que fala sobre o tema, o meu pedido. Vamos aqui entender essa parte aqui, que é muito importante. O segundo tópico tratado desse discurso é o pedido de Jó. Embora não tivesse sido mencionado antes em nenhuma das suas falas, Jó apresenta seu pedido como algo que havia sido apresentado por Deus. Aqui no versículo 8 ele fala: quem me dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que desejo. O que Jó queria, né?
Se não posso continuar a vida, que estou aqui todo cheio de chagas, sem nada, então meu desejo é que o Senhor me levasse. Aqui vemos que Jó não tem problemas com o fato de ser castigado por Deus. Ele não entende o motivo dele não ter sido mais severo e acabado com a sua vida em vez de uma vez por todas. Isto é, Jó ele entende que pode ser que ele possa estar sendo castigado por Deus, né? E nós assim analisamos, eu também já passei por isso, sei muito bem o que é isso, né? Não estou aqui falando algo que estou lendo que eu também já vivi, mas ele não tem problema para isso. Jó não esquenta, porque quem vive quem tem o temor de Deus, quem vive voltado para Deus, ele vai entender que tudo isso é possível. Ser castigado por Deus, ser disciplinado por Deus, estou passando por isso porque eu mereço. O fato é que a sequência, será que é válido isso, eu ficar aqui vivendo sem propósito nenhum, cheio de chagas, todo arrebentado? Como diz o meu amigo Silvio, todo lascado. Por enquanto ainda Jó coloca o seu pedido condicionado a ser algo agrado de Deus. Verso 9 ele fala: o que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a minha mão e acabasse comigo. Bom, se o Senhor quiser, estou à sua ordem. Se eu quiser acabar com tudo, Jó ele não tinha medo, nem da morte e nem de nada, né? O temor a Deus é tão grande, né? Isso mostra claramente nas palavras de Jó, que Jó não blasfemava contra Deus, que Jó não blasfemou contra Deus, que Jó tinha sua fé ainda mantida em Deus, né? Que ele queria que, vamos entender isso, é isso que temos que entender, que era melhor, ele não precisava passar por isso, né? Para que passar por isso? A manutenção da vida em meio a tanta dor se protelaria o inevitável, que acreditava Jó. A sua situação não tem nada, sua situação não tem mais volta. As justificativas para a sua conclusão são apresentadas em forma de duas perguntas. Vamos ver quais são as suas perguntas. Primeira pergunta: por que esperar se já não tenho forças? Por que ficar aqui esperando, Senhor, se eu já não tenho mais força para nada? A minha vida já está ao caos. A outra: por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Bom, eu não tenho que morrer. Já não existe o fim. Aqui prova claramente que Jó não tem medo da morte. Isso é muito bom. Eu pensei que só eu que tinha esses pensamentos, né? Nós que tememos a Deus, nós não temos medo da morte. A morte não é um problema, né? Se o Senhor levar, melhor ainda, que eu vou estar para sempre com o Senhor. Então Jó mostra aqui, né, nessas duas perguntas, que ele teme a Deus, que ele não blasfemou contra Deus, e que ele tem a sua paciência, né? Se fosse um impaciente aqui, estava gritando, desesperado, tá? Por que isso? Tem aquelas coisas que as pessoas reclamam de tudo. É porque não. Jó está aqui pacientemente falando. Ele está falando do momento, né? Para que eu estou fazendo aqui? Eu não vou progredir. Eu não vou ser útil. Para que viver assim? Servir de pena para as pessoas? Agora vamos lá. Enquanto seus amigos tentam convencer Jó a aceitar o sofrimento como castigo de Deus, seu pedido nesse verso demonstra que ele está muito à frente. Ele quer saber por que o Senhor não acaba com ele de uma vez. Isto seria uma consolação e a sua maior alegria, né? Eu repito, Jó não tem medo da morte. Ou seja, o homem não tem qualquer dificuldade em aceitar o castigo de Deus e nem reconhecer que tenha cometido qualquer pecado, o que ele irá dizer posteriormente. Mas ele se aflige em tentar entender o motivo do castigo pela metade. Porque ele não foi levado da mesma maneira como foi seus filhos. Porque ele
ainda continua vivo e se os seus tumores já tomaram conta do teu corpo. Na concepção de Jó, o seu quadro é irreversível. A demora do fim visível é visivelmente injustificada. Jó que fala do momento dele. Eu quero sempre enfatizar isso, eu quero sempre ficar apertando essa tecla, porque é a situação de muitas pessoas, né? Se você conhece alguém que vive dessa forma, você compartilhe esse vídeo, não somente o vídeo, mas compartilhe as lições anteriores, né? As 8, né? Também, que é anteriores, e faça com que ele entenda isso no passo a passo. Porque o livro de Jó ele é bom e tem que ser entendido passo a passo. É o que nós estamos fazendo aqui, passo a passo, para podermos trazer para você esse ensinamento. Talvez tenha pessoas passando por isso, você também está passando por isso. Eu quero sempre tocar nessa tecla para ajudar você a entender ou prosseguir mesmo em meio à dor. Ah, pastor, eu estou fazendo coisas erradas, mas eu quero que o Senhor me leve, porque eu não aceito viver assim mais. Calma. Procure sair fora disso de uma forma alternativa, né? Vamos procurar alguma coisa para se fazer, ou se foque em alguma coisa dentro do reino de Deus, mesmo que você esteja nessa situação incrível, absurda, mas que você procure fazer as coisas para que você acaba sendo envolvido por Deus na pessoa do Espírito Santo. E aí você vai conseguir sair fora desses problemas todos. Porque não é fácil. Pode acreditar, não é fácil. Mas você pode sair fora disso, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos para a terceira parte, a última, né? A terceira parte é meus irmãos. O versículo é o 14 até o 30. O terceiro tópico desse discurso trata do modo como seus irmãos o trataram. Há 3 reclamações levantadas por Jó. A primeira, eles não mostraram compaixão. Versículo 14, que diz assim: ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, mesmo ao que abandonou o temor do Todo-Poderoso. Nessa hora sempre tem aqueles que te abandonam, não sente compaixão de você. Gente, numa hora como essa, tudo que a pessoa quer, que está vivendo esse momento, é compaixão, né? O que é compaixão? É sentir a dor do outro, é procurar entender com a dor do que o seu próximo está passando. Essa é a situação, ok? E Jó não teve isso. Entenda só mais. 2. Eles o trataram aleviosamente, isto é, caluniaram Jó, traíram Jó, foram desleal a Jó, né? Então, nessa hora a gente vê quem são verdadeiramente nossos amigos. Eu sei muito bem, eu entendo muito bem isso de Jó. Olha que na época eu não estudava o livro de Jó, né? Mas entendi muito bem, porque na hora que estamos vivendo um momento de adversidade, é que a gente mais precisa de compaixão, que a gente precisa de amigos. É justamente esta hora. O Jó não é o único que aconteceu isso. Você também esteja passando por isso, mas fique tranquilo, né? Jó está sentindo isso na pele, né? Sentindo que ele foi primeiramente abandonado pelos amigos. Em segundo lugar, eles, além disso, caluniaram ele, né? Foram desleal a ele, né? Por mais que seja a situação que for, né? Amigo é leal a qualquer instante, né? Segundo lugar, ou melhor, terceiro, né? Eles não lhe serviram para nada, né? Eles não serviram para nada. Ao contrário, né? Em vez de ajudarem, não ajudaram nada. Quem são esses irmãos que trataram dessa maneira? A primeira reação seria que achar que ele está falando dos 3 amigos que vieram para consolá-lo.
Porém, mais adiante ele revela outros detalhes sobre isso. É esse detalhe que eu quero apresentar para os irmãos aqui. Capítulo 19, vamos lá. Você quer estar me acompanhando? Capítulo 19, verso 13 e 14. Escute só. Deus levou meus irmãos para longe de mim. E os que me conhecem como estranho se afastaram de mim. Os meus parentes me abandonaram. Os meus conhecidos esqueceram de mim. Queridos. Não é só você que está passando por isso, não. O Jó também passou por isso. É por isso que eu estou dizendo, vamos nós, vamos estudar o livro de Jó. Vamos junto comigo aqui. Ele também já passou por isso. Porque Jó não tinha só os 3 amigos que foram lá. Pelo menos eles foram lá, Mesmo julgando ele e tal, mas foram lá. Jó estava sozinho. Gente, uma pessoa que teve, tudo que ele tinha, era rico. Os ricos, na verdade, sempre têm grandes amigos, estão envolvidos com muitas pessoas ao seu lado. Do nada, ele perde tudo, perde o seu corpo coberto de chagas, e Jó agora estava sozinho. Jó estava falando dessas pessoas que deixaram, abandonaram ele. Cadê eles? Cadê os meus amigos para me ajudar nesse momento? Irmãos, acontece isso. Então o seu consolo é esse. Jó também passou por isso. Por isso, quando eu repito, venha comigo, continue comigo aqui, para a gente poder entender toda essa dinâmica de Jó, na vida de Jó. Vamos lá. Aqui nós temos esse texto, lança nova luz sobre o que estamos tratando, pois afirma que os que realmente eram próximos de Jó o abandonaram. Logo, esses 3 amigos ao seu lado não são os que Jó considera como amigos. Levando em consideração esses fatos, podemos entender que as 2 primeiras reclamações de Jó devem ser dirigidas aos seus verdadeiros irmãos, enquanto a terceira, de que ele não vale nada, deve ser dirigida aos 3 amigos ao seu lado. Agora, o motivo dessa distinção é o modo como o texto apresenta, que assim vós não sois nada. Então está aqui, que os 2 primeiros pontos está falando sobre os seus amigos. O terceiro ponto está falando sobre os 3. Os 2 primeiros pontos está falando sobre os que não mostraram compaixão, os que caluniaram ele, foram desleal, foram traiçoeiros com ele, traíram ele. Está falando sobre aquelas pessoas que viviam com ele. Então, quando as coisas estão boas, todo mundo está ao teu lado. As coisas estão ruins, todo mundo se afasta, não merece estar próximo. Acontece isso. Aconteceu com você, com Jó, comigo, Eu tinha muitos amigos, e alguns deles, ou muitos deles, se afastaram no momento que eu mais precisava de amigos. Tem aquele momento que você mais precisa de amigo? Então, esses momentos são os momentos que se afastam de você. Não é fácil não, meu irmão. Só Deus pode nos dar força. E é o que estava acontecendo com Jó aqui também. Vamos lá? E o último, estava falando justamente dos seus 3 amigos ali. Para que você está fazendo aqui? Você não vale nada, Está aqui no versículo 21. Vocês não me ajudam em nada. Não me ajudaram em nada. Vocês estão me ajudando o que aqui? Estão falando bobagem. Provavelmente ele já fez essa introdução de falar só bobagem. Então daqui, gente, essa é mais uma lição sobre esse livro magnífico. Semana que vem estamos falando aqui sobre, dando continuidade às falas de Jó. E é importante nós estudarmos esse livro. Porque quanto mais estudarmos esse livro, a gente vai nos identificar e entender que o que devemos prosseguir e fazer para chegarmos ao objetivo que Deus, a qual nos chamou, o propósito a qual Ele nos chamou. Ok? Até semana que vem. Deus abençoe vocês. Continue conosco, E temos novidade aí para o canal. Vocês vão ver isso mais para frente aí, E Deus está
arrumando tudo direitinho e com certeza não somente as nossas tarefas aqui sobre o livro de Jó, como também nosso OpaCasts. A gente vai trazer aqui, eu vou também trazer alguns OpaCasts falando sozinho, outros vão estar convidados, mas vamos trazer aqui. Em breve a gente vai ter muitos vídeos aqui, a gente vai lançar muito mais vídeos, talvez 3 ou 4 por semana e assim por diante. Deus abençoe, obrigado pela sua inscrição, né? Obrigado pela sua atenção e com certeza você é para mim um companheiro, um cooperador para divulgarmos o reino de Deus. Quanto mais like você mandar, mais a plataforma vai entender o conteúdo, ele é bom. E sendo bom, vamos pregar para toda a nação, para que venhamos chegar a essa... É por isso que ele é um ministério, ele é profética apostólica, porque é um meio de nós irmos e entrarmos em muitos lares, intermédio desses conteúdos que a qual estamos apresentando aqui nesse canal. Deus abençoe, obrigado, até semana que vem, para mais uma série sobre a nossa série Integridade apesar de tudo. Amém.